Bom dia a você que me ouve neste momento. Tenho uma palavra de Deus para o nosso coração, para o meu, para o seu coração, que encontra-se no livro de Filipenses, capítulo de número 1, versículo 6, que é onde nos diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Amigo, amiga, amados, você que me ouve, esse texto nos relata a história de um homem conhecido por Saulo antes de ter um encontro com Deus. Um homem que perseguia o povo cristão, um homem que perseguia a igreja. Mas que em um certo momento da vida de Saulo, quando ele resolve sair pelos caminhos à procura do povo de Deus, ele tem um encontro com Cristo. E automaticamente algo acontece na vida dele. Automaticamente Deus transforma a vida daquele homem. O que eu quero dizer para você que, embora pareça difícil, embora as circunstâncias da vida, as situações da vida, mas nós servimos um Deus que ele pega o homem, ele muda o nome, ele muda a história e ele muda o caráter. E quando se tem o caráter forjado por Deus, na graça de Cristo, o que é caráter? Caráter é a soma total de todas as influências positivas ou negativas aprendidas na vida de uma pessoa. Elas se manifestam através de valores, motivações, atitudes, sentimentos. E o alvo de Deus na nossa vida, na minha vida e na tua vida, é forjar o caráter de Cristo em nós. Vejamos bem a questão de Saulo. Vamos falar agora não Saulo, mas Paulo. Quando nós entendemos que chegamos ao fim de nós mesmos, ou seja, a primeira experiência que Deus levou aquele homem, a Paulo, após a sua conversão, foi uma experiência no deserto. Paulo por 3 anos viveu afastado dos irmãos, afastado de tudo, de Jerusalém. Viveu no deserto. E nesse período, a ferramenta da solidão na vida daquele homem, Deus começou a forjar o caráter dele. Deserto é o tempo onde o Senhor nos leva a fim de nós mesmos, eu, você, pararmos, pensarmos, para que nós podemos aprender e possamos entender que nós dependemos apenas de Deus. O deserto é a ocasião de aprendermos de Deus e de conhecermos intimamente, ou seja, muitas das vezes dizemos, eu estou passando pelo deserto. O deserto é um lugar difícil, o deserto é um lugar complicado. Realmente, o deserto é. Mas é no deserto que Deus nos faz prosperar, é no deserto que nós começamos a ter uma intimidade com Deus, é no deserto que nós começamos a entender a importante que tudo aquilo que Deus tem para nos proporcionar é um processo de um treinamento na nossa vida. No deserto, o alvo de Deus é nos levar ao fim de nós mesmos, ou seja, do meu ego, a fim de levar a mim mesmo a entender que eu não sou nada, que eu não passo apenas de um homem de pó. No deserto, o alvo de Deus, assim como foi com Moisés, enquanto Moisés achava que ele podia, Deus não pôde usar a vida de Moisés. Mas quando ele chegou ao fim de si mesmo e entendeu que não podia mais, Deus o levou para libertar o povo da escravidão do Egito. Amigo, amiga, eu, você, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos diante de Deus para que nós possamos ser cheios da sua graça, cheios do Espírito. Temos que nos esvaziar de nós mesmos, de nossos conceitos e de nossas experiências. E até mesmo dos nossos achismos, achar que nós somos melhores, achar que temos mais.
algo que trava a nossa vida, que nos impede de avançar. Quando nós nos esvaziarmos disso, nós começamos a entender assim como Paulo entendeu, que aquele que começou a boa obra, ou seja, Paulo estava confiante de que Deus completaria uma obra na vida do povo, dos crentes em Filipos. Paulo estava enfatizado do papel do esforço humano de preservar o povo na fé daquilo que tinha que fazer. Quando nós aprendemos a lidar com as nossas adversidades, os nossos defeitos, com as nossas rejeições, com as nossas acusações, com as nossas perseguições e todos os tipos de hostilidade, Deus usa ferramentas para forjar o nosso caráter em graça. Paulo teve que aprender. Paulo passou por vários sofrimentos na sua vida. Era em função da sua fé, depois que ele toma uma posição, que ele tem um encontro com Cristo, e que Cristo começa a forjar o caráter dele. E isso faz parte do nosso processo de amadurecimento, assim como fez parte do processo de amadurecimento da vida de Paulo. Maturidade é ter o limite expandidos por Deus, ser alargados por Deus. Significa que de uma experiência ou de situações adversas da nossa vida, nós não conseguimos mais andar errantes. Não conseguimos andar mais como era antes, porque Deus nos vê de uma forma diferente. Deus, Ele quer mudar o nosso caráter. Tem gente que só aprende com Deus, mas se quisermos crescer, precisamos ter humildade de enxergar Deus na nossa vida, na vida dos irmãos. E essa é uma chave para o nosso crescimento. Não despreze a vivência na comunidade, não despreze a vivência na vida daqueles que estão perto de você. Você precisa de mim e eu preciso de você. Assim como Paulo precisou de Cristo. E Cristo pega Paulo, antes conhecido por Saulo, muda a história, muda o nome e muda o caráter. E aí Paulo vem e diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, ele não interessava mais a nada, porque ele estava com o caráter forjado de servir a obra de Deus, de buscar a face de Deus, de pregar o Evangelho. E quando chega a sua fase final, do seu processo de forjação do seu caráter, Paulo deixa uma frase que nos alegra muito. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Se Deus te levar para o deserto, permaneça firme. Deixe Deus forjar o teu caráter como Ele forjou o meu. Deixa Deus mudar a história da tua vida como Ele mudou a história da minha vida. Deixa Deus transformar o teu nome como Ele transformou o meu nome, de jogado na sarjeta, na lama, no lamaçal de pecado. Para que hoje eu trouxesse essa palavra para a tua vida. Deus ainda muda a história. Deus ainda muda o nome de pessoas. Deus ainda muda caráter de pessoas. Ele forja o meu e o seu caráter na graça em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.